Olá pessoal, eu sou Marcelo Vecchi, aluno de Ciência de Dados da turma de 2020 e eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a formação, a composição do grupo e alguns aspectos que eu acho interessante que, se eu soubesse, teria me ajudado bastante ao fazer o TCC. Então eu fiz o TCC no primeiro semestre de 2023, a Univesp abriu essa possibilidade e aí eu percebi que muitos amigos estavam comentando que estavam um pouco de dificuldade, não estavam realmente sabendo como que é o TCC, o que é o TCC e o que é esperado, né? Então, assim, eu vou fazer uma pincelada bem rápida, tá? Um overview mesmo do que é o TCC e o que seria importante realmente considerar agora para a formação, para a composição dos grupos. E eu espero que possa ajudar vocês. E o TCC pode ser considerado como um rito de passagem da parte acadêmica para o mundo real, né? Então você está saindo da academia e aí agora você é um profissional de ciência de dados que vai atuar no mercado de trabalho, ou eventualmente você vai fazer um curso adicional, vai fazer um mestrado, um doutorado, vai seguir carreira acadêmica, né? Ou mesmo você vai abrir uma empresa, por exemplo, né? Então o TCC ele vai inclusive contemplar essas três possibilidades. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, mas basicamente o TCC é um trabalho que você tem que entregar, tem um cunho científico maior do que o PI, né? Então existe todo um trabalho que é envolvido em relação à obtenção de referencial teórico, construção de métodos, análises, que geralmente no PI a gente não tem feito, né? Então isso é uma grande diferença. E esse trabalho a gente tem praticamente 3 meses para fazer, pelo menos no meu caso, né, que eu fiz o primeiro semestre, aconteceu isso. Nós iniciamos no dia 20/2 e no dia 28/5 já estava entregando o projeto finalizado, né? E a Univesp ela abre possibilidade de trabalhar em três tipos de TCC distintos, tá? E isso é muito importante que vocês saibam, porque isso pode ajudar a composição do grupo. Basicamente o que nós temos é um TCC do tipo científico, ou do tipo produto, ou do tipo empreendedorismo. E qual é a diferença de cada um deles? Basicamente tem a ver com os objetivos individuais do aluno. Tá? Então você fez seus 4 anos, está se formando agora, e aí a pergunta é, o que eu vou fazer daqui para frente? Né? Então eu, como recém-formado, vou fazer o que da minha vida? Né? Então eu vou continuar a vida acadêmica, ou seja, eu vou fazer um mestrado, vou fazer um doutorado, pretendo fazer um MBA, o que eu pretendo fazer? Ou não, eu quero trabalhar, ou vou ser efetivado caso esteja fazendo estágio, ou então eu já estou na empresa, mas agora estou migrando de área porque eu já tenho o meu título, né? E eu precisava disso. Ou ainda pode acontecer de simplesmente a pessoa falar, olha, eu precisava desse conhecimento porque eu tenho a minha startup e eu preciso implementar algumas coisas ligadas à ciência de dados. Tá? Então, um TCC científico, ele vai enfocar mais essa questão do mundo acadêmico. Tá? Então, é uma pesquisa científica, você vai ter que fazer todo um referencial teórico, vai ter que ir atrás de biografias, vai ter que estudar muitos outros trabalhos de outras pessoas, outros autores, né? E ele foca mais aquele aluno que ele vai realmente dar continuidade na parte de estudo, né? O TCC de produto ele já tem um outro tipo de vertente. Então o TCC de produto ele visa você entregar alguma coisa para a comunidade. Aí você pode perguntar, é que nem o PI? Até certo ponto seria, mas a ideia aqui é um pouco diferente, porque você vai estar sempre embasado na metodologia científica. Tá? Então tem um pouco mais de enfoque nesse sentido. E os relatórios que você vai entregar, relatório técnico, por exemplo, ele tem que estar muito bem embasado com outras referências bibliográficas. No PI, por exemplo, geralmente a gente resolvia algum problema e esse problema muitas vezes já tinha sido resolvido por outras pessoas, né? E o que se espera do TCC é alguma coisa
nova, né? Alguma inovação, algo que não exista ainda, ou algo que vai ser explorado melhor, né? Então, nesse contexto, o produto ele teria que ser alguma coisa inédita, né? Não seria uma coisa não seria um produto que já existe, né? Eu não vou implementar, por exemplo, um reconhecimento facial, que e já existe hoje, né? Você teria que fazer alguma coisa diferente, uma coisa que ainda não foi implementada. Então, esse seria um TCC de produto. E o TCC de empreendedorismo, ele vai visar a abertura de uma empresa ou o crescimento dessa empresa. Então, você vai ter um enfoque maior em plano de negócio. Então, veja, nós temos 3 tipos de TCC: científico, produto ou empreendedorismo. E cada um deles vão ter tipos de insumos diferentes para se trabalhar. Isso vocês vão aprender ao longo das quinzenas. Que tipo de informação você vai ter que ir atrás e tudo mais. Só que o mais importante agora, no meu ponto de vista, eu acho que isso ajuda muito, é você se posicionar. Você quer fazer o quê? Você vai continuar a estudar? Tá, vou continuar a estudar, quero fazer mestrado, tal, ok. Então, o seu foco realmente seria um TCC científico. Ah, não, o meu negócio agora eu quero me projetar na empresa, ou estou entrando numa empresa. Então, você poderia pensar num TCC de produto, porque isso daqui vai ser o seu portfólio, né? Então, depois que você estiver formado, você vai apresentar isso para o seu empregador. Olha, eu me formei e aqui está o meu projeto de conclusão de curso, né? Eu fiz isso, né? Só que existem aqueles alunos, aquelas pessoas que já são empreendedoras, né? O cara já trabalha, ele já é autônomo, já é pessoa jurídica, já atua em algum segmento, né? E ele simplesmente quer incorporar esse algo a mais, né? De ciência de dados para o seu negócio. Então, o foco dele seria empreendedorismo. E veja que só aqui você vai ter trabalhos diferentes, né? Então, pensar num TCC científico, você tem uma linha de atuação, uma linha de pesquisa, uma linha de fomento. Se pensar em termos de produto, você vai ter um outro tipo de trabalho, um outro tipo de investigação. E a mesma coisa acontece para o empreendedorismo. Isso porque eu acho que é importante, porque se você tiver num grupo onde pessoas querem uma coisa e pessoas querem outra, é possível que vocês fiquem patinando, derrapando por um certo período de tempo até que se convergem em alguma coisa, porque veja que são tipos de trabalhos diferentes. Como o TCC ele é uma produção autoral, você tem que ter realmente um diferencial, você tem que entregar algo de valor, né? Você tem que entregar alguma coisa nova, uma coisa que não foi pensada, não foi analisada ainda. Então, voltando, o objetivo dos integrantes, o ideal é que convergissem. Faz muita diferença se todos os alunos daquele grupo estiverem com o mesmo enfoque, ou seja, vamos fazer um TCC científico, ou vamos fazer um TCC de produto, ou um TCC de empreendedorismo, porque aí as pessoas todas vão estar empenhadas em trabalhar em cima disso. Bom, então esse aqui foi o primeiro ponto que eu queria colocar. O segundo ponto, formação dos grupos, tá? Então, eu vejo que o pessoal às vezes comenta, é do mesmo polo, não é do mesmo polo, como é que funciona? Eu estou fazendo ciência de dados, mas eu vou fazer o meu TCC com um cara de engenharia, como é que é isso? Bom, a experiência que eu tive no primeiro semestre de 2023, a formação dos grupos, ela foi vários polos, então não era um polo só, então eram para vários, tá? Vários polos. E, além disso, foi apenas para os alunos de ciência de dados. Eu imagino que vai manter-se essa mesma metodologia agora para o segundo semestre. Eu acho difícil que eles vão misturar cursos. A produção autoral ela tem que ter um enfoque, e isso eu posso falar depois num outro momento, você vai ter que ter uma temática. Essa temática ela é ciência de dados, então não tem como você misturar. Então, eu imagino que realmente na formação dos grupos agora, para o segundo semestre, eles devem manter a mesma coisa. Seria só para ciência de dados. Em relação a polos, não teve nenhum tipo de limitação. Tanto é que no meu grupo, tivemos 7 polos diferentes. Outra coisa, em relação ao número de integrantes, tá? O que aconteceu? A Univesp, eu acho que tem até alguns materiais aí antigos, ela fala sobre coisa de 6 a 7 participantes. Isso aqui não aconteceu com o meu grupo, tá? Ela nivelou tudo e todo mundo ficou com 8. Então todos os grupos ficaram com 8 integrantes. Isso talvez seja interessante também vocês saberem, por quê?
Imagine que você forme um grupo com 4 pessoas, tá? E vocês já estão alinhados. Vamos fazer um TCC de produto. Então já está alinhado, legal. E aí a Univesp vem e coloca mais 4 pessoas, e essas pessoas elas pensam de forma diferente. São pessoas que vão fazer mestrado, doutorado. Então para elas é até necessário que elas tenham um TCC científico. Aí você já vai ter um conflito, porque o grupo que estava pré-formado com 4 alunos estava visando um TCC de produto. Mas agora entrou pessoas novas, que essas pessoas que foram incorporadas para formar 8 integrantes, elas têm uma outra visão. O que eu acho que deveria, o que eu recomendaria para vocês, olha, tenta formar grupo de 8 pessoas. Outra coisa, veja só, geralmente você pensa assim, eu vou ter um semestre para fazer. Será mesmo? Não tem um semestre, tá? Por que você não tem um semestre? A duração é de 3 meses, basicamente, que são 6 quinzenas. Então, para vocês terem uma ideia, o TCC do primeiro bimestre começou no dia 20/2, tá? E foi até dia 28/5. E aqui é a entrega final. Então, se você considerar do dia 20/2 ao dia 28/5, nós temos aqui praticamente só 3 meses. Então, é muito corrido, é muito rápido, passa voando. Quando você perceber, já aconteceu. E o que existe de entrega, nesses 3 meses aqui? Então, a primeira entrega é o chamado projeto de pesquisa. Tá? Esse projeto de pesquisa ele não tem nada a ver com o plano de ação que a gente fazia. Tá? Ele é uma coisa muito maior do que isso. Então, o projeto de pesquisa, embora seja projeto, o nome projeto, ele basicamente vai ser a espinha dorsal do seu trabalho. Então, o que você vai investigar, por que motivo, o que você pretende contribuir com o meio científico. No projeto de pesquisa você vai entregar o que será feito para resolver determinado problema. Então, tem um problema ou tenho algo a ser pesquisado, e o que eu vou fazer para pesquisar isso? O que eu vou fazer para resolver esse problema? Qual vai ser o método? Quais são as referências bibliográficas que eu vou procurar? Que tipo de referências? Até onde eu vou? Eu vou pegar todas as referências que existem no planeta Terra? Provavelmente não. Então, aqui o projeto de pesquisa você já vai começar a direcionar a sua temática, geralmente um recorte, um recorte dentro de uma área. Então você imagina que você tem algum problema, alguma área lá que é muito ampla, e você vai pegar um negocinho aqui bem pequenininho. Então você vai pegar aqui uma parte daquele problema. Então se você vai investigar, por exemplo, vamos supor, problemas na análise de previsão meteorológica. Se você pensar numa coisa desse tipo, é muito amplo. É do Brasil inteiro? É do planeta Terra? De onde que é? Não. Então eu vou pensar no estado de São Paulo. Mas talvez é só no estado de São Paulo? Não. Eu vou pensar aqui no estado de São Paulo, sim, mas para o tipo de problema de chuva, por exemplo. Ou para o tipo de problema de pressão. A gente faz os recortes e esse projeto de pesquisa ele vai trazer isso. O desenvolvimento do projeto, que é esse segundo entrega aqui, que a gente tem aqui praticamente um mês, a entrega parcial 2 já é o desenvolvimento do projeto. Então você já vai começar a escrever realmente, você já vai ter que resolver o problema, você vai ter que ir atrás, já pensar em considerações finais, referências, colocar anexos, apêndices, enfim. Dependendo do tipo de TCC, você já vai ter um relatório técnico, ou você vai ter um plano de negócio, aonde que você vai atuar, qual é o segmento, qual é o seu público-alvo, enfim. A Univesp ela disponibiliza os materiais pertinentes para cada um dos tipos do TCC. E, por fim, a entrega final é a própria monografia, que é o seu relatório final, só que chama de monografia, fortemente embasado na ABNT, então aqui tem que se pesquisar muito a ABNT, você também vai ter bastante material sobre isso, tá? Nas semanas, nas quinzenas. E tem um vídeo, Esse vídeo aqui é um vídeo de apresentação. Esse vídeo ele tem duração de até 20 minutos, tá? Onde você vai apresentar tudo o que foi feito. E não é uma pessoa só que participa. A Univesp ela recomenda fortemente
que todos os alunos participem. Por que isso? Porque existe a avaliação do TCC é muito diferente em relação ao PI. Você tem basicamente aqui 15% da sua nota, aqui você tem mais 15% e aqui você tem 70%. Tá? Desses 70%, aqui existem dois avaliadores. É o seu orientador, ele vai te dar 35% da nota, e um outro convidado da banca. Só que nessa entrega final você tem duas pessoas que vão te avaliar. Então você tem um cara que é o orientador, é a pessoa que te seguiu durante todo o trajeto, né? E um convidado do orientador. Esse convidado e esse orientador, eles formam o que a gente chama de banca avaliadora. Tá? Então essa banca, ela vai ver o seu vídeo e vai ver as pessoas falando, né, todos os integrantes se apresentando, falando cada um de um pedaço. O orientador e o convidado vão olhar esse vídeo e eles vão dar uma nota. E aqui eu coloquei uma outra coisa, só para vocês terem uma ideia. Né? Aqui é o calendário das quinzenas, só para vocês assim, perceberem como é muito rápida a coisa. Então, a quinzena 0 e a 1, elas foram liberadas simultaneamente no mesmo dia, praticamente. No dia 20/2 nós já tínhamos 2 quinzenas para ler. Né? E é muita coisa, é muito material mesmo. Tá? Eu mandei no grupo do Telegram a quinzena 0, algumas pessoas pediram, e depois eu fui ver que ela tinha praticamente 51 folhas. E só essa primeira parte. Depois da parte do tema, que é muito importante, né? Que já está alinhado com o tipo de TCC e tudo mais, aí é uma outra história que você vai ter que ir atrás. Né? Então, e depois disso você vê que a cada 15 dias você vai tendo coisas e basicamente a primeira entrega, no dia 2/4, ela caiu logo depois do materiais e métodos. Né? Por quê? O que é materiais e métodos? É como você vai realizar a sua pesquisa, é como você vai desenvolver o seu trabalho, que é justamente o que a gente chama de plano de pesquisa. Tá? Então, assim, dá para perceber que é muito corrido, realmente é muito importante que esse grupo já esteja alinhado com os objetivos. Eu acho que esse acho que é o que eu queria passar para vocês, né? O que mais importante hoje que eu recomendaria, né? Para que o grupo pense de forma coesa qual é o tipo de TCC que vocês vão desenvolver, e todos do grupo, preferencialmente as 8 pessoas já, porque aí você fecha um grupo de 8. E é isso, pessoal. Aí espero que tenha ajudado um pouco aí esse nosso bate-papo. E é isso. Um abraço e boa sorte para vocês.